Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula estaremos falando um pouquinho sobre equações diofantinas lineares, ou seja, equações que possuem duas incógnitas, do tipo ax mais by igual a c ou ax menos by igual a c. Existem alguns teoremas que dizem que uma equação diofantina possui soluções naturais se o máximo divisor comum de A, B divide C. Vamos estender isso para o conjunto dos números inteiros. Para isso, vamos utilizar um método um pouco diferente. Seja 24x menos 14y igual a 18, o que nos implica que 12x menos 7y igual a 9. Basta simplesmente dividirmos toda essa expressão por 2 e obtermos a seguinte expressão. A nossa técnica consiste no seguinte: isolar o menor valor absoluto que acompanha as nossas incógnitas, tá? Ou seja, 12x ou 7y. Como o menor valor absoluto é o 7, nós vamos isolar a incógnita y. E isolando a nossa incógnita y, temos o seguinte: vamos escrever as expressões e fazer um comentário sobre ela. O seguinte, temos que 7y é igual a 12x menos 9, o que implica que y é igual a 12x menos 9 sobre 7. Vamos escrever y de uma forma diferente. Observe a escrita e vamos fazer alguns comentários sobre ela. Y igual a 7x sobre 7 menos 7 sobre 7 mais 5x menos 2 sobre 7. Por que escrevemos dessa forma? Nós queremos um valor inteiro para y. E 7 sobre 7 é um número inteiro, 7 sobre 7 também é um número inteiro. 7x com 5x seriam os nossos 12x. E menos 7 com menos 2 é igual ao nosso menos 9 que nós temos aqui. Como essas duas expressões iniciais aqui é um número inteiro, para que y seja inteiro, basta que essa segunda expressão também seja um número inteiro. Tá? Para que isso seja inteiro, nós temos a seguinte implicação, que 5x menos 2 precisa ser um múltiplo de 7. Se essa expressão for um múltiplo de 7, logo ela é divisível por 7, o que implica que y também é um número inteiro, com o nosso k, nesse caso, pertencente ao conjunto dos números inteiros. Tá ok? Vamos isolar o x e obter uma nova expressão. Observe atentamente a escrita. 5x igual a 7k mais 2, o que implica que x é igual a 7k mais 2 sobre 5. Temos a primeira expressão e já temos uma segunda expressão aqui. Utilizando o mesmo procedimento anterior, esse procedimento para o cálculo do y, vamos fazer agora com o x. X igual a 5k sobre 5 mais 2k mais 2 sobre 5. Nós tínhamos x como 7k mais 2 sobre 5. Só que 5k sobre 5 é um número inteiro. E para que x seja inteiro, toda essa expressão precisa ser um número inteiro. E para que essa expressão seja um número inteiro, 2k mais 2 precisa ser um múltiplo de 5. Uma vez um múltiplo de 5, isso aqui múltiplo de 5, divide 5, implica que x também é inteiro. Ok? Isolando o nosso k, nesse caso aqui, vamos obter a nossa terceira expressão. Ou seja, nós temos agora uma expressão, ou seja, nós temos agora a terceira expressão, que k é igual a 5m menos 2 sobre 2, com m pertencente a z.
Tá? E usando o nosso mesmo procedimento anterior para x e para y, nós temos o seguinte, observe atentamente a escrita. Nós temos que k é 5m menos 2. Podemos escrever agora já de uma forma um pouquinho mais avançada, que 4m sobre menos 2 sobre 2, isso aqui é um número inteiro, pois toda essa expressão aqui de cima é um múltiplo de 2. 4m com m, temos 5m. E para que k seja um número inteiro, essa expressão m sobre 2 precisa ser inteiro. E para que essa expressão seja inteiro, nós temos a seguinte implicação, que m é igual a 2t, ou seja, m precisa ser um múltiplo de 2. m múltiplo de 2 divide 2, o que implica que k também é um número inteiro, com t pertencente ao conjunto dos números inteiros. Ok? Disso, nós temos agora uma quarta expressão, que é o m. Tá? Vamos observar as expressões que nós encontramos para y, para x, para k e para m. Encontramos essas quatro expressões, ou seja, as nossas expressões que estavam em vermelho ganharam vida e vamos dar continuidade à nossa situação problema. Temos as nossas quatro expressões. Expressão 1, expressão 2 determinando o x, expressão 3 determinando o nosso k e expressão 4 determinando o nosso m. Vamos fazer algumas substituições. A expressão 4, substituir na expressão 3 no valor de m e obtendo um k em função de t. Ok? O que nós temos aqui? Que k vai ser igual a 5t menos 1. Agora vamos pegar esse 5t menos 1, vamos substituir nesse k aqui e obter um valor de x em função de t. Fazendo a substituição, temos que x é igual a 7t menos 1. Convido a você a estar verificando esses procedimentos e verificar sua veracidade. Tá? Agora nós temos que x é 7t menos 1. Temos então que x é igual a 7t menos 1. Agora vamos fazer o seguinte, substituir o valor de x na primeira expressão, onde x vale 7t menos 1, e obter uma expressão e obter o valor de y em função de t. Fazendo as substituições, vamos obter que y é igual a 12t menos 3, ou seja, y, mais uma vez, igual a 12t menos 3. Façam as devidas verificações e concluam que y é igual a 12t menos 3. Dando continuidade, temos que x é igual a 7t menos 1 e y é igual a 12t menos 3. Agora, para todo t pertencente a z, ou seja, ao conjunto dos números inteiros, obtemos um valor de x e um valor de y que satisfaz a nossa equação diofantina do início do nosso problema. Vamos lá. Obtendo t igual a 0, temos que x igual a menos 1 e y igual a menos 3. T igual a 1, x igual a 6 e y igual a 9. T igual a 0, x igual a menos 1. T igual a 0, y igual a menos 3. T igual a 1, x igual a 6. T igual a 1, y igual a 9. Verificando, temos o seguinte. A equação diofantina inicial era 12x menos 7y. Observando aqui que x igual a menos 1 e y igual a menos 3, veja que obtemos menos 12 mais 21 igual a 9. 12x menos 7y igual x igual a 6.
e y igual a 9, obtemos 72 menos 63 igual a 9. Convido a vocês a fazerem novos testes e verificarem que a solução geral da nossa equação diofantina é x igual a 7y menos 1 e y igual a 12t menos 3. Daremos sequência posteriormente à aplicação de uma situação-problema envolvendo equações diofantinas. Vamos utilizar agora uma aplicação de equações diofantinas em situações-problemas. Considere a seguinte situação-problema. De quantas maneiras pode-se comprar selos de R$ 3,00 e de R$ 5,00, de modo que gaste R$ 50,00? Seja x selos de R$ 13,00 e y selos de R$ 5,00. Com essas informações, podemos obter a seguinte equação diofantina: 3x mais 5y igual a 50. 3x igual a 5y igual a 50, isso implica que x é igual a 50 menos 5y sobre 3, utilizando a nossa técnica de resolução de uma equação diofantina. Isolamos o menor valor que acompanha o x, nesse caso o 3x. Ainda na nossa técnica diz o seguinte: vamos separar em duas expressões. Essa primeira expressão é um número múltiplo de 3, ou seja, 48 divide 3 e 3y divide 3. A segunda parte, 2 menos 2y dividido por 3. Para que isso seja divisível por 3, essa expressão que temos como numerador precisa ser um múltiplo de 3. Sendo um múltiplo de 3 e dividindo 3, aqui também um número inteiro, pois divide em 3, concluímos que x é inteiro. Ok? Veja aqui, 48 com 2 é 50 e menos 3y com menos 2y é 5y, o que origina a nossa equação inicial. Dando sequência, temos que 2 menos 2y precisa ser um múltiplo de 3. Ok? Isolando o nosso y, nesse caso aqui, nós vamos obter 2 menos 3k sobre 2. Usando a nossa técnica, 2 sobre 2 é um número inteiro, 2k sobre 2 também é um número inteiro, sobrando menos k sobre 2. E para que menos k sobre 2 seja inteiro, o k precisa ser um múltiplo de 2. Logo, o nosso k precisa ser 2 vezes um m, com um m pertencente ao conjunto dos números inteiros. O que nós temos então? O nosso x igual a 50 menos 5y sobre 3, o nosso y igual a 2 menos 3k sobre 2 e o nosso k igual a 2m. Vamos substituir o 2m nessa expressão, obtendo um y em função de m, e o y nessa expressão, obtendo um x em função de m. Temos que y é igual a 2 menos 3 vezes 2m sobre 2, o que implica que y é igual a 1 menos 3m. Substituindo o valor de y, 1 menos 3m, nessa primeira expressão, obtemos um x igual a 50 menos 5 vezes 1 menos 3m, que é dividido por 3, que é igual a 50 menos 5 mais 15m sobre 3, o que nos implica um valor de x igual a 15 mais 5m. Como estamos falando de selo, x e y precisam ser números inteiros positivos, ou seja, números naturais não nulos, pois não existe a hipótese de termos 0 selos de 3 ou de 5 reais. Sendo assim, convido a vocês a fazerem as substituições para m inteiros e concluir que a nossa equação diofantina 3x mais 5y igual a 50 possui somente 3 soluções naturais: 15 e 1, 10 e 4 e 5 e 7. E até a próxima videoaula.